Escolhas fazem a gente subir de nível ou descer de nível, e elas são baseadas na nossa inteligência emocional e na nossa inteligência financeira. Claro, todo adulto quer subir de nível, mas o sentimento de ter que descer de nível de forma obrigada, não voluntária, é o sentimento que ninguém quer ter. É muito ruim você errar uma decisão e ter que retroagir aquela ação, ter que desfazer o que você fez. É um sentimento horrível. Por isso que subir aos poucos, subir um nível de cada vez, para que você não tenha que voltar níveis, fazer um downgrade, é a melhor decisão financeira e emocional que você pode ter durante a sua vida adulta. Por exemplo, é fácil você imaginar que, eu quero treinar com pesos maiores na academia. Mas se você começar com eles, você pode acabar se lesionando e deixar de treinar. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo em relação ao meu primeiro carro casado. Casei com a minha esposa em 2013 e a gente saiu de São Paulo e fomos morar em Manaus. Manaus, o transporte público lá é péssimo. E outra, em 2013 não existia Uber. A gente tomou uma decisão difícil, mas foi uma decisão muito inteligente. Passamos 6 meses economizando o máximo que podíamos para comprar um carro, pesquisando simultaneamente na OLX, carros seminovos. E foi 6 meses depois que encontramos um Sandero 2011 sendo vendido. A gente comprou ele em 2014 e a gente já tinha juntado dinheiro para poder comprá-lo. Só que ainda faltava um pouquinho. A gente conversou com o vendedor se a gente podia dar toda a entrada e um pedaço do que faltava na virada do mês. Já era ali, do dia 20 por ali, faltava pouco para virar o mês. Ele aceitou o acordo e a gente comprou à vista o nosso primeiro carro. Era um Sandero 2011, a gente chamou ele de Paçoca. E foi muito engraçado esse carro, porque ele não tinha muitos acessórios. Inclusive, ele não tinha nem Bluetooth. A gente comprou um dispositivo que conectava no P2 auxiliar do carro para conectar o Bluetooth do celular. E eu lembro que a gente comprou no Wish. Era quase um Shopee da época. A gente conectava o celular, ouvia as músicas e tudo. Só que muitos dos meus amigos que se formaram com a gente e foram para Manaus também, eles compraram carros financiados. E a decisão que a gente teve de não financiar um carro, porque a ideia de financiamento é uma parcela fixa no orçamento. E eu não tenho outra opção, eu tenho que pagar aquilo mensalmente. Já em optar por juntar o dinheiro do carro, por mais que seja um carro seminovo e um carro mais barato, o fato de juntar o dinheiro, eu posso pegar a mesma parcela que eu pagaria no financiamento, só que se eu tiver algum problema no mês e eu não posso juntar aquela parcela inteira, eu posso juntar uma meia parcela. Então é mais flexível e eu tenho mais liberdade. E, inclusive, fazendo a pesquisa na OLX, a gente viu várias ofertas de carros. E a gente gostou dessa do Sandero porque era um carro extremamente conservado. O cara ele mal andava com o carro, então a gente comprou um carro muito novo, com cheiro de novo, pelo preço baixo. Ou seja, a gente conseguiu dar uma entrada à vista e faltava ali uns 10 dias para a gente receber o próximo salário, que seria o restante do valor. O vendedor ficou feliz com a compra, a gente, como comprador, ficou feliz também, e esse foi o nosso primeiro carro. A gente se preocupou em não dar um pulo em um nível que a gente não podia ainda. A gente se preocupou em não subir um nível que a gente não tivesse condições de manter. Por quê? Eu prefiro subir níveis devagar para que eu não tenha que retroceder um degrau, porque o sentimento de você voltar para uma escolha errada é um sentimento muito ruim. Devido a essa escolha, a gente passou 5 anos com o Paçoca. No 4º ano do Paçoca, a gente falou assim, Paçoca precisa ser trocado. Que tal a gente dar um próximo passo? A gente passou alguns meses juntando um pouco de dinheiro e a gente trocou o Paçoca 2011 por um Paçoca 2013. Trocamos um Sandero 2011 por um Sandero 2013. A gente deu o nosso carro de entrada, mais uma parcela que a gente tinha juntado em dinheiro, trocamos nosso carro, atualizamos o nosso carro, subimos um nível. Por que subimos um nível? Agora, meu carro tinha Bluetooth de fábrica. Nossa! Foi muito divertido quando a gente ligou assim. Nossa, meu carro tem Bluetooth! Isso foi muito divertido. A gente vê que a gente estava progredindo na vida com coisas pequenas, mas tudo sob controle. O orçamento, ele tinha que ficar flexível. A gente tinha que ter poder de barganha, poder de compra e também para respirar e realizar nossos projetos. Então tínhamos outras prioridades. Uma prioridade era ter um carro, mas não o melhor carro, um carro, porque era o nosso meio de transporte. Manaus nunca foi o forte de Manaus ter um ótimo transporte público, e sem falar que Manaus não tinha nem Uber na época. Então
Muitas vezes a gente ia para o mercado que era próximo andando, voltava andando, e quando íamos no mercado mais longe, íamos de ônibus e voltávamos de táxi. A economia ainda assim valia a pena, porque a gente estava juntando dinheiro para comprar o primeiro carro e depois trocar ele para uma versão atualizada. Anos depois, com o Paçoca 2.0, a gente trocou ele quando a gente decidiu se mudar para Porto Seguro, que é onde a gente mora agora. Porém, devido às nossas boas escolhas de orçamento, boas escolhas financeiras, a gente tomou uma decisão melhor. A gente tinha mais opções agora vindo para Porto Seguro. Quando a gente sentou e conversou, tá, Porto Seguro, o que você quer conhecer lá? Nosso espírito aventureiro ainda existia e ele não era limitado pelas escolhas erradas que fizemos no passado. Então, quando a gente decidiu se mudar para Porto Seguro, a pergunta era: o que você gostaria de fazer em Porto Seguro? Ah, eu quero explorar, conhecer praias, conhecer lugares que a gente ainda não conhece, cidades, pontinhos que você só entra passando por areia, só entra passando por algum tipo de pedras. Aí a gente começou a ver que a gente precisava de um carro 4x4. Então, antes, a necessidade era ter um carro. E devido às boas escolhas, chegamos num ponto que a gente não era mais por necessidade, era por vontade. O que você quer viver? Eu quero viver as aventuras que o sul da Bahia oferece. Então tá, o ideal seria um carro 4x4. Se o ideal é um carro 4x4, vamos comprar um carro 4x4. E após pesquisar bastante, o melhor carro para nós era a Pajero TR4. 4x4, vai subir até parede. Mas aí veio outra lição que a vida me trouxe. Se você não tem domínio sobre um assunto, pergunte para alguém que sabe. Pergunte para alguém da área. Por exemplo, se você fraturar um osso, você vai procurar quem? Sim, um ortopedista. Se você precisa de um treino para academia, você vai procurar quem? Um personal trainer. Se você precisa de uma dieta, um nutricionista. Ou seja, algumas coisas são claras. Se você precisa investir melhor o seu dinheiro, um consultor financeiro. Então, neste momento, eu ia comprar um carro que eu não tinha conhecimento da área. O meu tio, Rodrigo, ele teve muitos carros e ele trabalhou vendendo e comprando carro durante um período muito grande. E ele falou assim, ó, um conselho para vocês dois. Pelo que vocês querem viver, pelo que vocês querem conhecer, pelo espírito aventureiro de vocês, eu recomendo que vocês não comprem a TR4. Eu recomendo que vocês comprem uma Gran Vitara 4x4 da Suzuki. E eu falei assim, oxe? Aí eu fui pesquisar o carro, escolhemos esse carro e foi a melhor compra de carros que já fizemos na vida. Mas isso foi porque a gente teve decisões inteligentes no passado, onde a gente precisava, a gente economizou para comprar, onde a gente nunca congelou uma parcela do orçamento devido a compras de carro. Aquilo foi um planejamento para aquisição. E agora a compra era pelo que queríamos viver. Esse segundo ensinamento foi, primeiro pesquise com quem domine o assunto. Isso mudou completamente, porque a gente comprou um carro e hoje a gente olha a TR4 e fala, esse carro não seria o melhor carro para nós. Ainda bem que a gente ouviu quem domina o assunto. E isso eu trago para você como essas duas lições. É muito difícil você ter que descer um degrau. Então, subir um degrau de forma lenta ou da melhor forma que você pode no seu momento é mais importante. E o sentimento é muito mais prazeroso de você subir e ver que você está subindo nível após nível, sem necessariamente ter que descer ele obrigado. Claro que se a gente tiver que vender para poder fazer algum tipo de projeto, é outra decisão. Mas isso tem que ser uma decisão, lembra, inteligência emocional e inteligência financeira. Não pode ser uma decisão obrigatória. Por quê? Porque você tomou decisões erradas no passado. É muito importante que você guarde desse vídeo duas coisas. Primeiro, se planeje para as suas aquisições. Suba de nível lentamente. E sempre que você quiser algo novo que não faz parte do seu ciclo de atuação, busque alguém da área. A sua decisão, por mais que isso custe algo, as suas decisões vão fazer com que você suba de nível. Quando você não procura um profissional ou você toma uma decisão de congelar o seu orçamento devido a algum financiamento ou outra decisão que você tome, pode ser decisões que te façam descer de nível. E é exatamente isso que nenhum adulto quer. Essa é a minha filosofia que eu trago já há mais de 10 anos. Devido a essas decisões de inteligência emocional e financeira, eu venho fazendo boas decisões e hoje eu ajudo pessoas a fazerem boas decisões. Estou aqui te ensinando duas coisas para a próxima decisão que você for tomar seja uma decisão que te faça subir de nível. Não guarde isso só com você. Mande esse vídeo para aquela pessoa que precisa de inteligência emocional e também de inteligência financeira. Se você gostou desse vídeo, clique no botão curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.